Gênesis 37, versos 6 a 9. A moça quer começar? E disse-lhes: ouvi, peço, este sonho que tenho sonhado. Pode passar, eu acho que está aí. De novo? Isso. Que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 11, do 1 ao 11. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhes usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Só dando um pano de fundo a respeito do porquê modelo da família conforme o sonho de José, porque na introdução da semana passada nós dissemos que o modelo social de família que nós temos hoje, na horizontal, como o Felipe sempre diz, né? Horizontal na sociedade, vertical como o céu. Ele é um modelo, na maioria das vezes, muito ligado à realidade que a gente vê nos filmes, nas novelas, naquela coisinha linda da Disney, romanceada, da Rede Globo, de qualquer questão romanceada, na horizontal. É legal demais, gente, a gente se apaixona para casar? Sim, né? Ninguém casa com quem não gosta, ninguém vai instituir uma família com quem não se relaciona. Mas a proposta de trazer um seminário na família dos moldes, dos sonhos de Deus, é ir além de simplesmente uma família que casa por conta dos moldes da paixão, dos moldes da emoção, dos sentimentos. Que, claro, Deus vai usar isso para atrair pessoas ao propósito, mas que, se for só isso, vai estar muito envolvido as nossas sensações, a nossa realidade física, a atração física, até as questões de fornicação, de pecados de moralidade sexual, porque você fica só na horizontal, você não entende que há um propósito maior na unidade do casamento e na constituição da família de marido, esposa e filhos. E o que é mais interessante é porque quando a gente fala família dos sonhos de Deus, não é uma coisa que lindo, não, porque foi num sonho mesmo, biblicamente, que Deus revelou um modelo significativo para explicar o funcionamento dos papéis numa casa, no modelo de governo familiar conforme o céu. Gênesis capítulo 37, nós lemos o texto, quando Deus figurou para José a respeito do pai, da mãe e dos seus irmãos, ele falou com José num sonho. Então, o modelo da família, de acordo com um sonho que Deus deu a José, ele tinha o pai na figura do sol,
Pode passar, Bela. Mais uma. O sol, o marido, a figura do pai. A lua, a mulher, a figura da mãe. Os feixes, os filhos e uma geração de continuidade que reflete a luz do sol. Tanto que no caso dos filhos, Deus deu a figura tanto dos feixes, que está ligado à produtividade, do que o sol e a lua determinam sobre as estações, como também as estrelas, que todos nós sabemos que não têm luz própria, assim como a lua, mas refletem a luz do que ambos, do sol refletindo na lua e nas estrelas. É literalmente um padrão de continuidade a partir da luz do sol, ok? Estou simbolizando um a um. O Felipe vai falar com vocês, pode passar um pouquinho? A figura então do sol, do pai e das propostas do que o sol, do que o governo do pai representam na casa. Amém? Essa questão de nutrição aí, falar de solo é com ela mesmo, que engenheiro ambiental é ela. Mas para falar de nutrição da família, como sacerdote, como homem, aí sou eu. Então, se ele trouxe ali como modelo, um sonho, um modelo de como é para ser feito, então eu tenho que olhar para a Bíblia, para a gente que entende e anda segundo o parâmetro e o manual de instrução, que é a palavra de Deus, eu tenho que olhar para a Bíblia. Como a gente já falou aqui no primeiro, estamos falando agora, eu não tenho que olhar, não tem nada na terra que possa me ensinar a tratar numa coisa espiritual, senão o que é espiritual, e foi revelado pela palavra e através do sonho de José. Ponto. Então o pai, ele é a nutrição. Nós lemos em Coríntios 11, acabamos de ler aí, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Nós não estamos falando aqui, pautado, voltando para esse texto, nós não estamos falando aqui de um governo para vir massacrar, para colocar a mulher num lugar de inferior ao homem. Não é isso que a gente está falando, não é isso que o texto está dizendo. E aqui no sonho de José é a mesma coisa. Se nós estamos falando sobre a nutrição, então todo o alimento que a minha família vai receber, eu como homem, eles vão receber a partir de mim. Agora, qual é a fonte que eu vou me alimentar? É a fonte que a minha família vai receber. Então, se você olha para uma família, ela está deteriorada, pode saber que o cabeça está deteriorado. Se o cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. Isso é fato, nós entendemos bem isso. Você com uma dor de cabeça, nada que você queira fazer, o seu corpo tem uma boa coordenação. Se tu está com a tua mente conturbada, se você está com um turbilhão de informações na tua mente, a tua cabeça, mesmo sendo homem ou mulher, você entenda isso. O seu corpo ele não responde como deveria responder. Então eu como homem, sacerdote, fazendo a nutrição para minha família, eu tenho que buscar amparo na palavra, tenho que buscar amparo em Deus, tenho que buscar amparo na oração, para que a minha família olhe para mim em primeiro lugar e veja a minha postura e siga esse padrão. A mulher, ela vem acompanhando esse processo, como nós já lemos outro texto anterior no primeiro módulo, que ela está lá em Gênesis, fala que ela está adjunta comigo nessa missão, e a gente já falou, mas eu vou ter que recapitular isso aqui de novo. Eu tenho uma missão de nutrir a minha família. Todo mantimento espiritual, físico também, claro, mas o mantimento espiritual ele sai de mim e eu vou passar isso para minha mulher, que vai passar isso para os meus filhos, no caso para quem tem filho. Eu recebo de Deus, passo para minha mulher no âmbito espiritual, no âmbito físico, mas sem muito palavras. Vamos dizer assim, as nossas ações e os cuidados que eu preciso ter para com a minha família. Eu tenho meu tempo reservado de leitura da palavra, meu tempo reservado de oração, de intimidade com Deus. Por que eu estou falando isso diferente de outras vezes que a gente falou? Porque eu tenho observado nesses últimos tempos aqui, na verdade, quando se lê a Escritura, ao longo de toda a Escritura, as famílias foram deterioradas porque os sacerdotes perderam o rumo da história. Há 3 domingos atrás nós falávamos sobre aquele texto de Juízes, que veio no capítulo 2, veio uma geração, outra geração após Josué, que não conhecia quem era o Senhor, nem os feitos que ele fizera. Por que isso que acabou? Naquele período e hoje não está tão distante. Hoje a gente ainda, para complicar mais a nossa vida,
Temos aí a tecnologia da informação, temos a televisão, uma série de objetos que distraem a sua mente. Então eu chego em casa com a minha mente como está hoje, depois de um dia longo de trabalho, o físico já não está ajudando muito, a mente está cansada, aí a gente, deixa eu relaxar, deixa eu desligar lá e sentar, e aí ela tem o dia dela já distante para quem não trabalha junto com a esposa, que é uma certa vantagem. Aí eu não quero falar do trabalho um outro. Eu não sei, talvez você falar no trabalho, eu gosto de trabalhar com a minha esposa e tal, beleza. Eu particularmente eu gosto de trabalhar um pouco de tempo com ela, se eu puder ter um pouco de tempo distante, é bom para mim e bom para ela, né? Para a gente poder ter o nosso tempo livre e depois ter o que compartilhar um com o outro. Então eu chego em casa com a minha mente cansada. Eu já saí de manhã, eu não fiz aquilo que Josué no capítulo 1 recebeu de recomendação da parte do Senhor. Medita na minha palavra, de dia e de noite. De manhã a gente já sai naquela correria, pô, vou embora. Eu já saí de jejum de nutrição espiritual. Então eu já estou em jejum. Se o meu corpo está em jejum, pesando 90 quilos, 1,75 m, eu não tenho combustível para correr 10 km. Então eu já estou espiritualmente defasado. Ao decorrer do dia, as informações, os ataques, a mente, todo o universo que você sabe muito bem que você é um ser humano como eu, chega no final do dia e você quer o quê, meu irmão? Você quer tirar o sapato, botar o pé no água quente lá, ou então botar a perna para cima e ligar a televisão e ficar mudando de canal. Se eu fico mudando a televisão de canal, fico ouvindo a Band News, a Globo e tantas Record e Rede TV, seja lá a televisão ou o que você vai assistir, aí nessa atualidade, nesse tempo de hoje, está falando sobre a reforma da Previdência, se pode ter arma, se não pode, que o governo isso, que o governo é aquilo. O dia inteiro a mesma informação e a cada 20 minutos a mesma informação. E a minha família está morrendo de fome porque eles já estão no jejum desde de manhã que eu saí sem nutri-los. Então eles estão descobertos espiritualmente e pasme, essa função não é da senhorinha de oração do coquinho, nem das irmãs que tem que vir para o ciclo de oração para orar, mas essa função é do homem, é o sacerdote quem dá a nutrição, você acabou de ver aqui, né? Volta por favor. A nutrição, sei lá onde que está, mas aí você está vendo aí, é aí mesmo, né? Obrigado. A nutrição não vem do homem. Se a nutrição vem de mim, como que eu posso esperar que a minha mulher vai para um círculo de oração? Se ela tem tempo para ir para um círculo, ou um quadrado, ou uma sala de oração, ou seu quarto secreto, seu quarto de guerra, beleza, todo mundo precisa disso. Mas em primeiro lugar, a primazia dessa questão vem do homem. Pode ser a hora que for, se você trabalha, tem que sair de casa de madrugada, no meio da madrugada, ou de manhã, seja o tempo que for, impossível você não ter um tempo, nos dias de hoje é impossível. E a gente pode provar, lamentavelmente, pelo fato de que quando você pega o seu aparelho smartphone, ele já te dá um cronograma de quanto tempo você usa com cada coisa. Por ali você já tem uma ideia de quanto está o teu tempo sendo distorcido. Deixa eu te lembrar o que a gente falou na semana passada. O homem foi feito de que matéria-prima? Do pó da terra, não é? Do solo. A mulher, da costela dele. Já começa aí, nós fomos feitos de matéria-prima diferente. O solo, e agora eu vou falar como engenheiro ambiental, o solo é no solo que está toda a nutrição para a árvore. E a Bíblia fala nos Salmos de que a mulher será como uma árvore plantada, né? E no tempo oportuno, no Salmo 127. Deixa eu abrir o texto para não falar nas minhas próprias palavras. Salmos 127. Não é isso. Esse aqui eu também falo da casa 128? Isso, 28. Obrigada, Glaucio. 128, verso 4. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Agora eu te pergunto, aonde que se fixa uma árvore? No solo. Um solo bem equilibrado quimicamente, ele precisa de fósforo, potássio e nitrogênio. Imagina o solo do Éden, do qual o homem foi feito. Tinha alguma contaminação naquele solo?
tinha algum desequilíbrio naquele solo. Então, como estava o homem feito da matéria-prima do solo mais perfeita que já existiu e com o sopro do céu embutido nele para que ele se tornasse uma alma vivente? Ei, sacerdote, esse é você na origem. A árvore, para crescer e para nutrir os frutos dos seus filhos, ela precisa dessa nutrição que vem de você. O fósforo e o potássio, eles são retidos. O potássio retém os nutrientes nas raízes, e o fósforo vai literalmente ajudar a crescer, a aprofundar as raízes. E o nitrogênio é a energia desse ciclo de crescimento da árvore. Então você pensa como a Bíblia é científica, mano. Quando ela fala que o homem foi feito do pó da terra, e ela vai dizer que a esposa é uma árvore frutífera, que então vai, e os seus filhos como rebentos dessa árvore são resultado. Olha o sonho de José, manifestado em Gênesis e confirmado nos Salmos 127 e 128. Ambos vão falar dessa relação familiar. Por isso que quando a gente fala que o homem é a nutrição e faz analogia ao solo, é para que você entenda uma analogia científica do que acontece cientificamente. Ah, Lu, mas depois que pecou, contaminou. Ah, está tudo desequilibrado hoje. Porque, como o Felipe estava dizendo, o relacionamento com Deus vai suprir este homem, porque ainda que o homem tenha a figura do sol, o sol da justiça, quem é? Esse marido vai se relacionar com Deus. Por isso nós lemos o texto de 1 Coríntios 11. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça de todo homem. É um ciclo de reflexo de onde você está se alimentando. Então, querido, vamos tomar uma dose de responsabilidade agora e entender que se você falhar verticalmente, se o homem sai da posição, pensa numa cachoeira, numa cascata por gravidade, que vai ser sempre reta. Se o homem sai dessa verticalidade, a mulher vai receber do Cristo, mano. Deus não é injusto, não vai deixar a mulher desamparada. Mas é o que eu falei na semana passada, com relação à identidade dela. Ela vai estar funcionando, vai estar recebendo algo numa proporção maior do que ela foi planejada para receber. E essa mulher fica cansada, fica esgotada, se adapta, consegue, é claro, é Cristo que está alimentando ela, mas ela não está funcionando na cobertura que ela poderia estar recebendo de forma mais suave, traduzida a partir do seu marido, aquilo que Cristo tem comunicado ao coração dele. E aí pior, se ele está se alimentando, como o Felipe fala, nas redes sociais, na pornografia, no YouTube, o que essa mulher está recebendo? Qual o filtro que está vindo sobre a tua casa? O que está nutrindo as raízes e a árvore da tua casa? Então vamos deixar ele ir para a última aqui, depois a gente vai para a mulher que também sobra para a gente, tá? No caso, se sobrecarrego, se eu falho, volta aqui por favor, se eu falho para com ela na nutrição, eu vou sobrecarregar, ela vai ter que fazer a função dela e a minha. E aí o que acontece? Os filhos, eles vão olhar, eu já não sou mais referência para eles vão olhar para ela. E aí começa a distorção, e aí a sociedade está do jeito que está, por conta disso, não é nenhuma outra coisa, é exatamente por conta disso, perdeu-se a referência. Lembre, pois, que Êxodo 19, ele separou um reino sacerdotal, não foi um reino sacerdotisa. É lógico que não tem como, não é questão. Se é um reino sacerdotal, é porque o homem é referência. E quando eu olhei esse texto de Êxodo 19, eu vou voltar aqui, porque é interessante, eu fiquei tentando achar uma coligação só com crente, ou só com camarada que é o Bíblia, eu vou chamar só com os Bíblias. Não, ele pegou todo homem, né? E ele trabalhou em cima dele, na direção, na referência. Separou para outras nações olhar aquele povo, reino sacerdotal. E a mulher vem comigo nessa missão. Então eu paro de receber aqui, independente se fosse só da imoralidade no tocante à pornografia. Esse é um mal geral, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Explicar sobre isso, na verdade, né? Não quero entrar nisso, quero só explicar. YouTube, televisão e tal. Pense que se eu já não me alimentei na manhã
na oração ou na nutrição, se eu deixei lá do fósforo e o potássio, o nitrogênio, minhas folhas estão murchas, se eu já não bebi a água, né, renovado pela água do Espírito Santo, eu estou sem força nenhuma, como que vai ser o meu fruto, na verdade? Porque ela é o reflexo daquilo que eu sou. E aí, lá na terceira classe, como é que fica os filhos, tá entendendo? E aí eu chego no dia cansado, aí eu não quero papo com ninguém e tal, eu quero descansar e ficar zapeando a televisão. Aí já dorme no sofá, aí volta, acorda, vai para a cama e esse ciclo se repete. Esse ciclo se repete, ele vai causando esfriamento e aí a família vai se deteriorando. Então, de fato, nós pulamos ali para o terceiro e último tópico ali de baixo, quem constrói a esposa é o marido. Esse exemplo aqui a gente usa a Sunamita e Salomão. É interessante, se a nutrição vem de mim para com ela, Salomão ele gostou da camponesa, né? Salomão gostava de todo mundo, mas ele olhou a menina, né? Ele é um cara de coração bom, né? Olhou a Sunamita, né? Tá na Bíblia, estou só falando Bíblia, não estou falando nada demais. E ele gostou dela, mas ele tirou sua veste sacerdotal, colocou uma veste de homem do campo e chegou lá com ela e ficou falando linguajar, fazendo mais ou menos aquilo que ela estava fazendo e tal, e se igualou ali. Aí ela se encantou por aquele homem, não por aquele rei, e a partir dali ela, através dele, teve um relacionamento, e aí foi, que eu quero perder o ele foi construindo, na verdade, ele foi... Obrigado, Link. Perdi o link aqui, caiu a conexão. Ele foi construindo nela aquilo que ele queria. Eu estava ouvindo um professor que eu tenho, Paulo Borges Júnior, o engenheiro, e ele me ensinou, embora seja online, a respeito do que eu vou falar com vocês, que a vida toda eu ficava reclamando com Deus acerca de detalhes na Luciane que eu não gostava. São pouquíssimos, claro, né? Pouquíssimo. Mas tinha coisa que eu queria que ela fosse daquele jeito. E aí quando eu começava a orar a respeito disso, ou falar ao longo desses 25 anos que a gente está junto aí, eu me deparei com uma oração e com uma matéria que ele explicou, que ele fala, me trouxe para esse texto, fala, se ela não tá, isso não está te agradando, é porque ela está fazendo exatamente como você faz. E aí eu passei a observar o que eu estava fazendo de errado, para que ela fosse errada naquilo que eu não estava querendo. Enfim, a gente dirige, ela também dirige. Quando eu saio com o carro, que eu estou dirigindo, eu sei minha postura como é. E às vezes eu estou cansado, a gente está numa estrada longa, eu vou para o banco do carona, e todo cara que dirige, que senta no carona, fica acelerando e freando, e segurando no cinto. Eu observei algumas posturas dela, eu falei, cara, você não falava assim, por que ela está falando desse jeito e tal? Mas dentro de mim. Aí eu vi o quanto que eu estava errando. E pior, meus filhos eram pequenininhos, aí eu lembro que a gente colocou uma direçãozinha no banco traseiro, ficava lá eles no cinto, e aí eu dirigindo, ele no carro, papi, vambora, Mocorongo, vambora. Eu falei, meu Deus, essa criança já está assim com 5 anos, imagina que eu tiver a minha idade, né? Que é voar por cima dos outros. Aí eu falei, bom, beleza, né? Então vocês já entenderam, a analogia foi muito clara aqui, daqui que eles estavam recebendo, não, daqui não. Eles estavam recebendo daqui, que eu deixei de lado, a nutrição, o fósforo, o potássio, eu estava no galho seco de uma árvore qualquer, e eu estava passando isso para eles. A informação do dia a dia, aquele estresse. Eu falei com vocês que eu gosto de carro e gosto... Primeira coisa, hoje eu saí de casa e eu pensei, toda vez que eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o botão do rádio. Você liga o rádio e vem de novo aquelas informações, não porque é por reforma da Previdência, eu não sei o que, não sei o que, então eu falei, cara, quer saber, meu irmão? Joguei no aplicativo de música ali e botei uma vibe bem gostosa, estava indo para um trabalho, um visual legal, e fui ouvindo. E falei, eu preciso mudar minha postura, porque eu percebi que no trânsito eu sou estressadão ou às vezes tomo uma postura dessa, porque eu só fico ouvindo aquelas coisas que irritam. Que eu vou me aposentar com 50 anos, ou me aposentar com 100 anos, que o salário caiu, que a gasolina aumentou, mano, como é que eu vou ficar feliz com um trem desse? Agora, muda a chave, pega ali com o Eduardo ali o disque dele lá, como é que chama esse cartão de SD, entra no carro dele que você vai ver que beleza que é. Eu entro no carro dele, eu fico crente, é uma música boa, é um louvor, é uma palavra, é um tutorial de cuidar da família. Eu falei, cara, isso funciona, porque quando eu ando no carro dele eu fico mais crente.
Minha família fica mais crente, porque eu chego em casa e a gente vai conversar. Eu sei que não, desliga aí. Chegou em casa, estava com tanta vontade de compartilhar com eles algo, e o filho com a sua novidade do seu trabalho, a filha também. Aí, pasmem, nos dias de hoje, que se chama hoje, 2019, em pleno 10h30 da noite, 4 adultos sentados na sala, uma televisão desligada, os smartphones. Nós conseguimos essa façanha por 45 minutos. E eu falei, eu vou pro Guinness. Eu falei, gente, segura mais 2 minutos que nós vamos pro Guinness. Eu já comecei a ficar, a mão me entortando assim, eu rosnando, sabe, tava babando já assim, eu olhava pro telefone e eu fiquei igual um magneto tentando trazer o telefone, mas não vinha. E a gente conversando, né? Mas... Amém, né? Mas o feijão tá caro, né? Doido para pegar um telefone, mas ao mesmo tempo eu lembrando de quando a gente era criança, que não tinha isso, e meu pai sentava. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella, filósofo, que não só na casa dele, mas na minha também a gente fazia isso, que pegava as cadeiras em torno assim, e sentava com meu pai e minha mãe, e a gente ficava ao redor da mesa, né? Cumprindo o que o texto fala, os rebentos da oliveira, e tinha que ser oliveira, não quer casa então, meus pais cumpriram na íntegra, porque nós somos 11 filhos, somos oliveira, e sentava a roda da mesa. E aí então, para não dizer que isso não é possível, a gente ainda faz isso hoje. Pasme, nós fomos num retiro da integração, era o nome, conviver, #conviver. E eu estava com a minha esposa, comeu todo mundo lá e tal, e tinha uma família. Eu estava naquele tanque lavando nossos pratos, cada um lavava a sua louça. E aí eu peguei e lavei o prato de uma família. Não, daqui eu já estou lavando, quem lava 10, lava 50. No meu caso, que gosta de lavar louça. E aí eles ficaram encantados, nossa! Eu falei, meu Deus, só porque eu lavei um prato, mas beleza. Aí depois a gente sentou à mesa e comeu, e meus filhos eram observatório nessa questão. A minha filha estava me contando que ela foi numa casa, e aí ela fez a mesma coisa, a família ficou admirada. E aí depois tem um tempo, queria ter um tempo de mesa. Eu falei, tempo de mesa é sem eletrônico, é só conversa olho no olho. E aí a família que ela estava, a moça falou, mãe, se ela podia ter mais vezes na casa dela, porque para a filha aprender aquilo ali. Aí ela falou, papai, o que eu faço? Eu falo assim, fala com ela discretamente, quem tem que ensinar isso para a filha dela, vem assim, o marido, mãe e filho, não é você, embora a gente está aqui para auxiliar, né? A mentoria é isso aí. Mas eu estou explicando isso para vocês, não é que a gente é melhor do que ninguém, para você ver o nível da distorção que está. Então, é possível mudar o quadro que hoje está errado aí. É só a gente seguir esse padrão aí. Quer falar alguma coisa? É só seguir o modelo do sonho de Deus para José, o modelo do Salmo 127 e 128. Existem padrões bíblicos que são princípios dos quais Deus não negocia, e por isso que a gente vê os resultados distorcidos que temos hoje. O marido é o sol, ele recebe de Deus e vai refletir para a esposa. E quando José olhou lá no sonhozinho dele, lá viu a mãe era a lua, é interessante a gente fazer uma analogia, mas eu quero começar com isso a respeito do próprio texto de 1 Coríntios 11:10, que é o que está ali. O texto diz que o homem, que o homem é a glória da mulher. E aí eu achei isso interessante, na época o pastor Juscelio explicou isso pra gente, que quando na ciência a gente vai medir o tamanho de uma estrela, a forma de medir é quantas glórias ela tem. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não tem nada a ver com Bíblia não, isso é um termo científico. É de tanta instância de glória tal. Quando você lê nos livros científicos a respeito do tamanho das estrelas, e das estrelas em especial. E aí eu fiquei pensando, por que a Bíblia fala que Cristo é a glória do homem e o homem é a glória da mulher? Literalmente por conta da proporção desse modelo de sonho de José, que estava ligado lá em Coríntios. 1 Coríntios e Gênesis 37, eles conversam o tempo inteiro. E uma coisa que chama muita atenção é o verso 10 desse texto de 1 Coríntios. Olha lá comigo o que esse texto diz. E aí nós vamos entrar em algo que é necessário que as mulheres entendam. Portanto, deve a mulher
por causa dos anjos. Repete comigo, por causa dos anjos. Trazer véu na cabeça como sinal de... Isso tem a ver, gente, com véu, com cabelo cortado, com cabelo... Tem uma discussão teológica de muitos anos a respeito do corte de cabelo, usos e costumes. Aí usava esse texto para falar a respeito do corte de cabelo. Aí depois usava esse texto para justificar a questão das prostitutas de Corinto, que andavam com a cabeça rapada. Então, que a mulher de Deus não podia se parecer com as prostitutas de Corinto. E, na verdade, as mulheres que iam pro templo da deusa Éfeso também rapavam a cabeça. Então isso é uma questão histórica, sim, que acaba que, por conta de ser histórica, construiu-se toda uma discussão teológica que, sim, dá fundamento para muitas coisas que a gente vai entender que Paulo literalmente batia firme com relação à instrução para a igreja de Corinto. Só que, nessa analogia com o texto de Gênesis 37 que nós estamos fazendo, na construção disso, eu quero me pegar no que o texto disse, que não é lícito que o homem cubra a sua cabeça. A Bíblia disse aqui quem é o cabeça do homem? Cristo. Ele está dizendo, o homem não pode cobrir a sua cabeça. Porque como ele vai andar num lugar de autoridade sem estar com Cristo governando sobre ele, como o Felipe explicou aqui. Em contrapartida, diz que a mulher, por causa dos anjos, não deve andar com a cabeça descoberta. Quem é a cabeça da mulher? Então, e por que por causa dos anjos? Anjo é coisa natural, é básica. Todo mundo vê anjo andando por aí. Ou isso é mundo espiritual e regiões celestiais, irmãos? Quantas mulheres têm guerreado batalhas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, com a sua cabeça descoberta? Porque não estão na orientação e na guarda dos seus maridos, que eu e você conhecemos. Não vou falar mal dos outros, não. Vou falar, como eu costumo brincar, né? Se é para falar mal, vou falar mal de mim mesmo. Quantas vezes eu entrei em lugares de batalha espiritual, de influência no mundo espiritual, literalmente envolvida em realidades seríssimas espiritualmente dizendo, mas não estava nesse lugar de receber e de ser nutrida e alimentada pelo meu marido. Irmãos, misericórdia. Eu posso dizer para vocês que durante pelo menos uns 17, 18 anos dos nossos 25 anos juntos, sujou, né? Mas a culpa é minha, não era tua, então. Se não bastasse eu já me ausentar por conta de medo, frustração, falta de mentoria nessa área, porque não ensinasse sabendo o que a gente está falando aqui, tem que ter alguém para ensinar, e tem muito líder que não tem nem ideia do que a gente está falando aqui, pai, porque os caras não lêem Bíblia, eles vão para a internet pegar a mensagem pronta e tal, mas isso aí é outra coisa, isso não acontece aqui no Brasil, mas enfim. Aí eu como mortal sentado lá espero essa também nutrição, porque eu sou um liderado. Aí eu não aprendo isso, já narrei para você como que é um dia de um trabalhador comum. Aí eu não tenho a nutrição disso aqui, então eu não tenho conhecimento de causa. Então eu vou deixando, vou empurrando com a barriga. Aí ela faz a minha função e a dela. E aí chega naqueles movimentos e quer ter autoridade e tal, eu fico pensando que o anjo e o demônio, que também é um anjo destituído da sua glória, não tem glória, ele, vou te falar, hein? Se os demônios fizessem como fizeram com Paulo lá, que falou, olha, eu conheço Cristo, conheço Paulo, sei quem Paulo prega, mas vocês eu não conheço, eu vou dar-lhe um couro. E nós, mulherada, tá tudo passando vergonha, espancada, né? E os caras passando no dobro também. Agora eu vou lá na tua casa bater naquele sem vergonha lá que não se posiciona. É mais ou menos isso aí. Entenderam a seriedade de refletir o sol? E mais do que isso, de andar com a cabeça descoberta, e não é por causa só dos filhos, não, que já seria o suficiente por causa de tudo que nós dissemos aqui. Por causa do mundo espiritual. Não é possível que uma mulher se mova no mundo espiritual sem autoridade. A Bíblia diz trazer a cabeça coberta, trazer véu na cabeça de forma simbólica, como sinal de autoridade. Quando eu vi esse texto, quando eu fui ensinada na época, quem ministrou algumas coisas para a gente a respeito disso foi o pastor Juscelio. Irmãos, eu queria morrer.
Porque como foi possível? E o pior é que quem está te vendo, muitas vezes manipulada no espírito de Jezabel, de manipulação e controle, ainda acha, nossa, como se move em autoridade. Como eu ouvi isso, irmãos, durante anos, e eu, quando vi isso aqui, disse, não era o Cristo que estava nutrindo aquilo que eu ministrava. Amém? Vamos avançar? Vamos engrossando o caldo para entender a seriedade das distorções e sermos libertos na nossa mentalidade pelas realidades da palavra, amém? Com relação a isso, mas quer dizer então que eu então não tenho autoridade, está tudo com o marido? Não, querida. Deixa eu te contar, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu falei isso na semana passada. A mulher é dada a responsabilidade de organizar, de governar, de guardar a sua casa, de edificar a sua casa. E isso a Bíblia não dá ao homem. Eu amo quando o Felipe ministra a respeito disso para os homens, diz, querido, não adianta você tentar ficar em casa edificando casa, não. Eu não estou falando de lavar louça, lavar roupa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é você ir lá querer administrar coisas. Já viu aquele homem que vive implicando que ele quer o papel higiênico virado do lado oposto? Mano, na casa da mulher, aquilo ali quem vai organizar é a mulher, porque é a área de influência e de ensino dela. O marido vai se ocupar de dar destino a ela e a seus filhos em orientação espiritual. A administração da casa, administração e governo e domínio de todas as coisas. Gênesis disse que o governo, a autoridade foi dada ao homem para governar sobre todas as coisas. Então deixa só a casa para ela, querido. Se mete lá não. Porque vocês às vezes estão brigando por coisas ridículas do quadro amarelo na parede vermelha, onde você poderia estar fluindo de forma com muito maior autoridade, lendo no mundo espiritual, enquanto se nutre do Senhor, realidades espirituais para a sua casa, alinhando a sua esposa, liberando ela para fluir em autoridade no ambiente de influência dela, com a casa e os filhos, e a casa de vocês sendo um modelo de família dos sonhos de Deus para as nações da terra, cumprindo o que Gênesis 17 e 18 vem dizer. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Num discurso? Não, sendo só quem você foi chamado para fazer, para ser, e deixando ela fluir naquilo que ela foi chamada para fluir. Com a administração de cada um no seu lugar e absolutamente cumprindo o papel que Deus dá às mulheres na área do ensino. De onde a gente tira isso? Tito capítulo 2, do 3 ao 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Nossa, isso é forte, gente. Lê com calma, de verdade. Sérias em seu viver, como convém a santas. Lu, mas eu não sou santa. É sim, querido. A gente peca por causa da natureza pecaminosa deste mundo caído, que influencia quando não estamos nos alimentando nas fontes corretas. Vamos de trás para frente, linkando tudo como a gente começou a falar. Mas na sua origem, no que Deus te chamou para ser, você é santa, sim. A Bíblia diz, como convém a santa. Se ele está dizendo que existe um padrão e você pode se incluir, só que ele mostra exatamente o que não é, para você entender como andar. Não sendo caluniadora, não sendo dada muito vinho. Mestras do bem. Mestras do bem, o que isso representa? Quem é mestre em... Agora, quando a gente está metendo pau no marido com os filhos, metendo pau no marido com a sogra, reclamando de tudo, murmurando, uma mulher fofoqueira, caluniadora, você está ensinando bem, querida? Você está sendo mestra do bem ou mestra do mal? Porque aqui estão as diferenças dos sérias no viver, que convém a santas. O que não está nisso? A calúnia, a difamação, a fofoca, a embriaguez, dadas a muito vinho. Ensino do mal e não do bem. Porque como eu estava falando hoje no grupo lá dos irmãos, sempre que a Bíblia afirma algo, o inverso também é verdadeiro. Se ele está dizendo que você tem que ser mestra do bem, o inverso também é verdadeiro.
você também pode ensinar o mal se você não estiver vivendo de acordo com uma mulher séria e santa. Estão me acompanhando? Amém? Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem a seus maridos, a amarem a seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. E eu brinco que a primeira vez que eu descobri que a Bíblia disse que eu tinha que ser boa dona de casa, eu falei assim, Deus não está comigo não. Não é possível, irmãos. Porque sabe aquela coisa que nós fazemos pela obrigação. Não é que você tem prazer, não é possível dizer, não é possível que alguém tenha prazer em esfregar um tanque de roupa, Jesus. Sou eu que me fez fabricação, então. Não é possível que alguém tenha prazer em chegar e ter que chegar em casa 9h30, 10 horas da noite, ir para a cozinha fazer a marmita do dia seguinte. Não, ele tem que me ajudar, querida. Ele sim foi criado para orientar, para estar junto, mas essa organização, quem edifica a casa mesmo? É Bíblia, vai se entender com Deus. Ah, mas então eu vou ficar de braço cruzado porque isso é dela. Queridos, quando Deus criou o homem, a Bíblia não diz quantos dias passou entre o homem e a mulher. Quem que lavava, eu ia brincar, quem lavava as cuecas de Adão, mas não tinha cueca ainda, né? Estava pelado, Jesus. Mas vamos lá. Quem organizava as coisas da comida antes da Eva sair da costela dele? Ele sabia fazer, irmão. Ele era administrador também. Deus deu a eles. Só que deu a ela a condição de edificar fazendo a mesma coisa. Ele faz para ajudar, faz para contribuir, faz porque certamente ele vai ser o maior beneficiado se ela tiver mais tempo. Agora, a edificação nesse ato está nas mãos dela. E uma das maneiras de você mostrar amor ao seu marido é fazendo isso. Ele se sente honrado quando você, pode ser mais simples que seja, um alimento que você tem lá, ou uma roupa limpa, o seu cuidado, quando ele chega em casa, não vou ficar tocando naquela de que vai fazer uma escova no cabelo, vai pintar uma unha, está lá com cheiro de cebola, sabe? Isso já é passado, é realidade. Todos entendem que o dia é puxado, mas um banhozinho não faz mal a ninguém, recebe o cara bem. Eu fui fazer um seminário desse com a Luciana e essas sempre falo. A moça me recebeu, uma senhora muito bonita, bonita de maquiagem, cabelinho cortado, que é aquele que faz uma voltinha assim, a unha dela muito bem feita, eu sou reparador de unha, Luciano sabe disso, e aí tal, e perfume, e eu cheguei, ela me pegou pela boca, parecia que ficou legal aqui, que ela levou pastel para mim quando eu cheguei, café, de cara, eu de um dia de trabalho, fomos lá, pastel, café, pastor, então que uma aguinha fresquinha e tal, e eu olhei a mulher no padrão, né, introdutora lá, pá, beleza. Muito obrigado, eu agradeci. Quando terminou o seminário, depois dessas falas todas que vocês estão ouvindo aí ela falou, pastor, ora pelo meu marido. Falei, tá doente e tal, vamos orar assim, como é que é o nome dele, fulano e tal. Ora, meu marido é uma tribulação só, endemoniado. Para eu chegar aqui na igreja é uma luta, porque ele fica bêbado, aí não sei o que, vai pro bar, e tal, beleza, falou aquelas coisas todas que edificou. Fez valer o que é verdade também, se tem um lado certo, o contrário é verdadeiro. Arrebentou com o cara comigo, eu nem o conhecia, já fiquei com raiva dele sem conhecer. Ponto. Mas eu falei assim, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde ele está essa hora que você está aqui? Ele está no bar, certamente. Eu falei, você sabia que o bar é bom? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar aquilo que eu falei do também. Não, em paz, porque na hora que ela fez isso, ela pegou ele lá no fundo da igreja, eu estou aqui na frente, ele aí levantou a mão, né? E já fez assim para mim. Já levantei a mão para, né? Fazer um sinal para eu ir. Já levantei a mão pro técnico e falei, vem comigo, né? Porque eu não podia ficar abordando o assunto de relacionamento íntimo com mulher, que minha mulher lá do outro lado. Falei que vem me cobrir, né? Eu vou subir no ataque, socorro é lateral. E aí ela veio comigo. Eu falei para a senhora, você sabia que bar é bom? Ela, que isso, pastor? Eu falei, bar é bom. Eu jogo bola quarta-feira perto da minha casa e depois eu vou para outro bar lá que tem, feijoada, tira gosto da feijoada, tem tapa na cara, tem costelinha de porco, tem tudo que é comida que o homem gosta, tem cerveja gelada, cachaça boa, Coca-Cola, água mineral, suco, ative, queijo lá o que você quiser. E geralmente no bar o cara tem uma LCD de 200 polegadas, que aquilo parece até um data show. O que o cara vai fazer em casa, irmão? Se você chega em casa, tá falando que o cara é um cachaceiro endemoniado, atribulado, ele vai ficar aí no bar. Até eu ficaria.
Pensa que eu sou um crente, um pastor, eu saio do meu futebol, vou lá no bar comer, para chegar em casa nem dar trabalho à minha mulher. Já vem do futebol feliz, realizado, extravasado, toma um banho e tal, e aí é só a mulher tá já com os dois olhos regalados, olhando para ele. Aí eu receber o seu marido como você me recebeu, eu nem te conheço, perfumada, unha feita, cabelo cortado, maquiada, bonita, cheirosa. Com todo respeito, eu falei com ela que ela é uma senhora. E levou um pastelzinho de café para ela, e a lágrima já marejou no olho. Eu falei, então, me faz um favor, faz só 2 vezes isso no mês, só 2 vezes. Depois você me dá o resultado, você não vai te trazer no colo aqui para a igreja, vai lá que eu vou te cobrir. Aí você pode aqui vir orar pelas pessoas, fazer esse trabalho todo, porque ela estava lá com a cabeça descoberta. Não é porque o cara não é crente, é porque não está cumprindo o que a gente acabou de ler aqui, não está edificando de maneira nenhuma. Se ela arruma casa ou não arruma casa, não me interessa. Mas ela tem que guardar e preservar o marido dela, essa intimidade. Eu não vou chegar, vou ficar expondo a vida da Luciane para quem não é da minha intimidade. A minha intimidade com a Luciane eu vou expor é com Cristo. Eu vou expor comigo mesmo, olhar no espelho, ver o que é que está faltando em mim que ela está fazendo isso aí. Então, se eu recebo dela a farpa, eu não estou... Não é possível que eu estou semeando outra coisa. Vamos lá. A gente está com tempo agora para encerrar esse primeiro módulo aí. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. É esse texto de baixo aqui. A gente faz tanta força para ficar em cima, sobre, da ordem. Mas se você tão somente, querida, for virtuosa, ele é o cabeça. Mas a gente põe coroa onde? Em cima da cabeça. Adorna a cabeça. Querida, se você entrar no lugar de virtuosa, de auxílio bíblico, de acordo com o princípio da palavra, você vai ser o adorno perfeito desta cabeça. Agora só usa coroa quem é um rei. Você quer ser colocada tantas vezes no lugar da coroa, como um adorno, mas não trata o seu rei com as honras que ele merece. Como diz a Edna, que eu adoro quando ela brinca assim, vou deixar para a meditação das irmãs. Para as minhas também, gente, volte e meia a gente precisa. Quando a Bíblia fala, nesse texto de Provérbios 12, mas a virtuosa é como coroa do marido, mas a que o envergonha como podridão nos seus ossos, deixa eu te lembrar, você foi feita de quê? Da costela. Por que a Bíblia diz que a mulher que envergonha o seu marido, ela é como câncer nos seus ossos? Algumas traduções dizem como câncer nos seus ossos. Você é parte dele, querido. Mas isso está podre, está endemoniado. Quem será que está trazendo essa enfermidade para esse corpo que precisa ser honrado e precisa estar nesse lugar? Para estar pronto, para estar adornado e construindo na sua esposa. E aí eu quero encerrar a questão. Quer falar? É porque assim, ela está falando isso, eu fico olhando, a Bíblia não deixa nada, nenhum vácuo. Não deixa vácuo. Se eu estou fora da posição, se eu estou fora da cascata, estou recebendo de outro lugar, bebendo no lamaçal de lodo, ela como crente, ela é quem edifica a casa. Eu tenho a responsabilidade, a totalidade é minha de abrir o caminho para o qual minha família segue. Mas se eu, em algum tempo da história eu perder o rumo, ela tem autoridade. A autoridade que me foi dada também foi dada sobre ela junto na missão. Ela é coadjuntora comigo. Nós temos uma missão. Eu sou estabelecedor do que é no céu na terra. Efésios fala isso, capítulo 5. O casamento é uma retratação, uma cópia do que é no céu, na terra. Mas se eu estou fora da minha posição, isso deixou de parecer céu, em algum momento, ela vem aí, embora que sobrecarregada, mas quem vai fazer a minha vez sobre ela é o Senhor, está entendendo? E ela vai cumprir esse papel, então ela não está desamparada. E coisa linda é a Bíblia dizer que a mulher consegue fazer isso. Diz que a mulher que não é crente, que ela consegue santificar o seu marido. Aonde? Eita glória! No leito. E é tagarelando na orelha dele, querido, que a Bíblia diz? Calada. Mas não é falar mas isso é trabalho. Não, o telefone no WhatsApp não. Mas isso é trabalho
escravo, né? Vamos pensar, meu Deus, isso é trabalho escravo. Queridas, a gente só vai poder reclamar com Deus que alguma coisa não está dando errado quando a gente estiver cumprindo todos os princípios e Deus estiver mentindo a respeito do que Ele disse. Todas as vezes, e as mulheres que caminham aqui comigo, elas estão tudo me olhando aqui porque isso não é novo para nenhuma delas. Quando o bicho está pegando, eu digo, vamos passar o checklist. Tá assim? Tá assado? O leito? Ah não, pastor, mas a primeira coisa que não rola, não tem carinho, tá picudo, mas... Segundo, tá calada? Claro que não. Como é que ele vai saber que tá ruim? Se eu não falar, ele não vai descobrir. Mano, Deus não é homem para mentir. Ele deu um manual pra gente. Se a gente não cumpre esse manual, como é que você ainda reclama e diz que as coisas estão fora do lugar? Mas como? A vida inteira eu fui crente. Mas como eu oro por ele, querida? Deus que me perdoe. Mas a Bíblia fala para tu calar a boca. Então às vezes tá indo pro ciclo de oração, orar e falar que nem a mulher. Pastor, ora pelo meu marido. Cala a boca, amada. Para de orar então. Porque a Bíblia diz para tu ficar quieta e santificar ele no leito. Qual é a matéria mesmo que está Qual é o tópico dessa matéria, por favor? E para finalizar com relação à lua, o último simbolismo para você entender porque a Bíblia chama você mulher de lua. Lua tem fases. Não é verdade? Lua tem fases, tem lua minguante. O negócio está fraquinho, fraquinho. Crescente, está começando, né? Que maravilha. Lá na África, gente, eu acompanhei da crescente até a cheia. Eu fiquei maravilhada de ver aquilo. E a lua cheia. Agora, o que faz as fases da lua mudarem? Que isso, em nome de Jesus, vai virar uma chave no relacionamento conjugal da gente hoje. É a quantidade de terra que está entre o sol e a lua, que determinam a sombra desse sol na lua. Se eu tenho muita terra entre o sol e a lua, ela está minguante. Se eu tenho menos terra, ela começa. Agora, o dia que não tem interferência entre o sol e a lua, ela está cheia, ela está plena. Então, por favor, no dia que a mulher tiver, querido, cheia de terra entre vocês, é o dia da TPM, é o dia que os filhos abusaram do direito, é o dia que o patrão infernizou. Querido, vamos lá, vamos limpar, vamos tirar essa interferência da terra natural, do que é normal aqui, do meio do nosso casamento. Porque o plano original do céu é que você, como lua, e na lua cheia as marés são completas. Na lua crescente, o tempo de poda é determinado pela lua crescente, a poda dos feixes. Eu estou falando de ciência para você, do modelo que Deus usou na palavra para mostrar como a gente precisa se relacionar. Os filhos, o crescer dos ramos, dos frutos, o desenvolvimento dos frutos, tudo isso é determinado pela quantidade de interferência do sol na lua e as suas fases. Estamos entendendo? Amém? Nunca mais a gente vai olhar uma lua cheia com a mesma, né? Vamos para os filhos. Volta aqui a última frasezinha. Mulheres, meça o modelo, amém? Que a gente falou na semana passada. Nós estamos aqui mostrando para vocês o que é modelo bíblico. Então, observe o modelo. Ezequiel 43, verso 10. O diabo não tem medo de véu. Porque se fosse medo de véu, mano, tanta reunião disso, de aquilo. Porém, ele não pode com a autoridade. Se nós andarmos, agora isso aqui é especificamente a respeito do texto de 1 Coríntios. Se nós andarmos com a nossa autoridade alinhada com o que Deus fala. Mas o meu marido é um endemoniado. Colossenses 3 nele, 2 nele. Faça tudo como que ao Senhor, porque é do Senhor que vem a tua herança. Filha tem herança. Se o marido naquele tempo, no teu ponto de vista, não está merecendo, faça como que é o Senhor, porque não é o teu marido que te dá a tua herança, querido. Se você é filha, a tua herança vem do Senhor. É o Senhor que vai acertar a conta contigo. E fique tranquila, Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu sei que na teoria isso parece intocável,
impossível. Quando eu fico vendo 25 anos com um ímpeto desse, o meu, mano, eu tô até brincando, falei, tô notando tudo. Mano, dá essa cartada, velho. Fala, não, dá essa cartada. Tem dia, eu não sei, o homem tem TPM, diz que tem um outro negócio lá, mas o cara tá irritado, aquele dia estressadão, e a mulher não... Né? O famoso, quando não quer, dois não brigam, né? Não andarão dois juntos se não tiver um acordo, amós. Mas enfim, pelo menos uma vez você deve praticar aquilo que você diz que crê, que são as escrituras, você acabou de ler. Se Deus ele não fica, segundo ela acabou de falar, devendo nada para ninguém, e eu não sou digno a gente não está discutindo relação usando o texto para apimentar não, tá? Agora que vocês imaginem como é a discussão lá em casa, legal, mas né? se é para falar da vida dos outros, vão falar da minha e da sua. Mas de fato, eu já me peguei, óbvio que a gente falou isso há algum tempo, quando nós descobrimos isso, e eu já discuti com ela verbalmente, a gente tem divergência de opiniões, né? Nas nossas divergências calorosas de opiniões, eu falo, mas é agora que eu preciso que você tenha paciência comigo, por favor, me entenda. Dá aquela respirada, ai pai, me ajuda, aí sai de perto, deixa eu dar minha crise lá, respirar fundo. Aí chega uma hora, eu estava até vendo um cara falar ontem, eu fiquei, acho que a matéria dele é enganosa, porque ele falou que a raiva só dura 90 segundos. Eu falei, cara, você precisa andar comigo que eu vou te mostrar que você está errado. Mas eu até fiz os testes depois lembrando os episódios, mas enfim, ainda que seja 9 minutos ao invés de 90 segundos, vai chegar uma hora que vai passar. E você precisa aplicar nada. Você não tem como o amor tudo pode. Quando eu leio Coríntios 13, que o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, um gesto de amor, um gesto de carinho, ele quebra qualquer barreira. Irmãos, vocês sabem que eu sou refém do trânsito, vocês sabem disso. E eu vou fechar aqui agora essa parte, porque essa foi interessante demais. Eu estou descendo a rua ali, sentido Praça da Liberdade. Quem está na direita que vai pegar sentido Mozela, e quem vai por Quitandinha, mas quando vai chegando perto da praça já tem os tijolinhos, que é para ninguém esperto, que às vezes eu costumo ser desses, entrar assim rápido e cortar, e eu estou distraído, feliz da vida, ouvindo uma boa canção, e aí tal, e aí um cara veio com um caminhão de cilindros de gás grande, e aí ele errou o caminho, que ele ia por Quitandinha, mas ia por Binga, e errou o caminho, e ele entrou. Quando ele entrou, levei um susto, deu de nada na direção. Falei, ô glória, né? Dentro de mim falou, ô glória, ô Jesus. E aí eu continuei, mas eu botei a mão para fora, fiz assim, né? Como quem diz, poxa, cara, né? Porque eu levei um susto mesmo, mas eu tava na paz, fiz assim. O cara que tava no carona, que geralmente é carona que arruma problema, aí o cara ficou assim, ó, fazendo assim com o braço, como que diz, tá batendo asa aí, o que é? Aí eu falei, tranquilo, olhei no retrovisor, placa Rio de Janeiro, falei, o cara se perdeu, né? Vou ser benevolente com ele. Aí diminuí a marcha, porque à frente tinha um quebra-mola e faixa de pedestre, para minha graça divina, Deus contemplou meu coração, tinha 4 pessoas para atravessar. Aí eu abri assim, falei, ô querido, eu percebi que você errou o caminho, só gesticulei assim porque eu levei um susto, mas eu quero te dizer para você não fazer o que você fez, entrar por ali, porque tem uma câmera nesses cruzamentos, todos na cidade agora estão monitorados, você pode tomar uma multa da próxima, tá bom? Aí, porque quando eu parei o carro, que abri assim, ele já veio cheio de fogo, aí eu fui com amor, e eu falei, vou começar a testar esse negócio, vai que funciona, né? Deixa eu anotar essa parte. Não, mas foi uma experiência, eu parei no barbeiro, até falei com o cara, eu estava até leve, falei que coisa boa, amar não custa nada, mas enfim. Isso, se vale na rua, tu imagina para dentro de casa. O problema é que a gente quer ser gentil, eu observo, ó, eu lido com homem no futebol, no trabalho, em inúmeros casos, e eu percebo a gentileza e o carinho deles para me tratar, para ser gentil comigo. Tem um cara que eu falo até assim com ele, que ele quase me pega no colo e gosta muito de mim, também não tem como não gostar, mas aí enfim, né, eu falei, você faz assim com a sua mulher em casa, cara? Você é tão carinhoso comigo, me dando comida aqui e tal. Não, às vezes eu falei, então troca aí, mano. Vai abaixar sua mulher e tal, porque às vezes a gente perde um pouco a noção das coisas, mas vamos lá. Vocês viram que lá em casa quem gosta de dar os detalhes da rua, tinha 4 pessoas que iam atravessar a rua, é o marido, né? Olha que demora, né? 20 segundos. Filhos, os feixes, a produtividade e o resultado desse relacionamento entre Sol e Lua. A Bíblia fala em João 15,16, o que para nós pais é a referência, é o modelo, é o padrão que nós precisamos aplicar daí para frente.
Durante a última ceia, a última reunião de Jesus com seus discípulos antes de morrer, nosso Senhor afirmou: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E aqui, depois da vírgula, é que está o cerne da questão a respeito do fruto que Cristo espera dos discípulos que com Ele andam. Dos discípulos que com Ele se assentam à mesa. O fruto tem que permanecer. Lu, como isso interfere na minha realidade? Isso pegou muito pesado para mim há uns anos atrás, quando eu comprei um livro que até a Bia agora está com ele em casa, que chama-se Criando Filhos que Adoram a Deus. É do Russell Shedd. É da família do Shedd lá, se eu não me engano, esse livro, Shedd. Ou foi uma indicação deles, eu me lembro que esse livro foi para lá em casa. E no primeiro capítulo desse livro, ele faz uma analogia a respeito daquele momento em que as pessoas aceitam a Jesus nas igrejas maiores e a gente pede: você pode ir ali no cantinho que nós vamos preencher uma ficha, vamos pegar o seu endereço, e aí depois você fica com um monte de cartões de decisão. O livro fala sobre esse momento. Aquela igreja que tem um monte de cartões de decisão de pessoas que aceitaram a Jesus, de frutos da pregação do Evangelho, liderando o Ministério de Integração, e conferíamos essas fichas. E qual não era a nossa tristeza ao final do ano, ter uma média de 500, até mais, 500 fichas, no mínimo aí. Teve um culto do amigo que nós fizemos na época que foram 53 conversões num culto. Mas você pega esses frutos, você pega essas fichas, o livro fala isso, a respeito, estou pegando leve inicialmente, porque eu estou falando a respeito dos frutos da confissão em Cristo Jesus nos nossos bancos da igreja. Aquele cara que só encontra contigo naquele dia do culto e que ouviu a mensagem do pastor e que você foi lá e amou ele e estendeu a comunhão, a bênção da comunhão a ele. Que diremos, pois, a respeito do filho que não encontra contigo uma vez por semana por 3 horas? O filho que lê você, o filho que é o resultado da produtividade com muitas aspas, porque não é uma produtividade de força, mas uma produtividade de resultado daquilo que marido reflete na esposa e produz nos filhos. Esse fruto tem permanecido de acordo com o modelo do discipulado da mesa do Cristo. A implicação é que a nossa produtividade é medida por permanência e não por quantidade. Essa é a virada de chave no reino. A nossa avaliação de Deus olhando para nós, que é o que Hebreus capítulo 8 vai dizer, que aquilo que é produzido, que o mais digno sobre todas as coisas seja o casamento e o leito sem mácula. Os filhos são resultado do que a gente produz no leito, amém? E aí ele diz, o texto fala: destes o Senhor pedirá conta. É literalmente a paráfrase disso aqui. A implicação da produtividade, o que Deus vai pedir conta de nós a respeito dos nossos filhos, a respeito da produtividade, do resultado de um casamento saudável, não está ligado à quantidade. Você pode ter 50 filhos. Está ligado à permanência desses filhos de acordo com o modelo. O fruto precisa permanecer. Não adianta ele só ser gerado e se perder no meio do caminho. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é tão sério com relação à permanência, à avaliação de produtividade, que eu ainda estava vendo essa semana um vídeo da Ana Paula Valadão contando a respeito de um momento em que o pai dela encontrou com uma pessoa diante do trono que havia perdido o filho recém-nascido, nascido de alguns meses. E aí que o pastor Márcio Valadão abriu a Bíblia para aqueles irmãos, aquele casal, muito sofridos, e aí a irmã foi contar para a Paula, depois de tudo que a gente está vivendo, essa dor toda, seu pai não existe, Ana, pensa, dessa realidade, seu pai abriu Jó para mim, e ainda foi ministrar o meu coração a respeito dos filhos em Jó. Por que Deus restituiu em dobro tudo para Jó, mas não restituiu em dobro os filhos?
semana, eu falei, que coisa séria. Para Deus, queridos, sabe por que Deus não tinha que restituir em dor? Porque para Deus os filhos nunca deixam de existir. Mortos ou vivos, eles foram gerados com um propósito. Nós temos a história de um casal que Deus gerou uma filha no ventre da esposa, cujo aparelho urinário dela, é urinário, né? Aparelho urinário, excretor, não funcionava, ela não tinha rins, não tinha bexiga. Quando aquela criança nascesse, ela fatalmente iria morrer. E no dia de levar essa menina para nascer, a mãe me liga na véspera, nós os discipulávamos no encontro de casais e disse, Lu, eu não quero ir para o hospital, eu não quero que ela nasça. Porque eu sei que se ela nascer, ela vai morrer. Lu, o que eu faço? Deus precisa curar. E a gente orou por 9 meses, a gente encontrava com ela na rua, e o encontro de casais ia para a sala de oração orar. Deus cura a criança, Deus cura a criança. Irmãos, aquela criança precisou vir ao ventre daquela mãe para unir aquele casal e restaurar aquele casamento. O propósito daquela criança foi cumprido e para Deus o fruto permaneceu até o tempo do propósito específico. Vocês estão entendendo a realidade de produtividade, que não é medida por quantidade, mas por permanência, por propósito. Nossa vida de paz precisa inspirar uma vida inteira com Deus. Não só o momento que a gente obriga eles a irem para a igreja. Porque a gente consegue obrigar eles até 9, 10, 11 anos. A partir dali, se o modelo da sua vida não o inspirou, não os inspirou a ter uma vida inteira com Deus, você não vai mais conseguir obrigar, querido. Se os nossos filhos nos acompanharem educadamente à igreja, entoarem todos os hinos e memorizarem todos os versículos apropriados, mas abandonarem o Senhor na vida adulta, a nossa produtividade foi 0. Mateus 21, 28, 31. É o texto que fala que você fez tudo direito. Você fez tudo corretinho. Faz tudo o que te é mandado. Sabe o que Deus chama isso? Faz-me você, servo inútil. Você só fez o que te foi mandado. Você não conhece o que continua além só da obrigação. Sério demais isso, né? Ainda tem pai terceirizando o cuidado dos filhos. Volta, querido. Volta e avalia. Nossos filhos estão nos lendo. Quem ainda tiver alguma dúvida, eu não vou, porque a gente já passou aqui, já são 9h35. Eu só vou ler os últimos 2 slides desse módulo 1, que a gente conseguiu terminar, glória a Deus. Mas quem quiser ser um pouquinho mais esclarecido nisso, a Bia escreveu um artigozinho, ela tem escrito alguns artigos a respeito da maternidade, e o dessa semana, vai lá no Instagram dela, olha lá, tem uma foto dela com o Caleb tocando bateria, ela fala um pouquinho sobre isso, a respeito do Igor, do Caleb, que é só um bebê, lendo o que o pai e a mãe fazem, e como ele já está reproduzindo, ainda não fala, mas já reproduz o que vê. Amém? Orientações aos filhos, Efésios 6, você vai ler em casa, que não vai dar tempo. Mas não tem, irmãos, está muito claro. O texto em Efésios 6 vai falar exatamente a respeito da orientação. Não precisa traduzir, é só você ler, vai estar lá. Logo, depois de tudo isso que a gente está falando, desde a semana passada, a ordem das prioridades: altar, mesa e leito. Essa é a junção perfeita: Deus, família e ministério. Ué, mas o que o ministério tem a ver, querido? O ministério começa lá no leito. É lá que está o teu ministério, não é no altar. Quando a gente ministrou isso, a gente não vai ter tempo aqui de descrever com tanto detalhe. Lá em Teresópolis, há um tempo atrás, um irmão fotografou esse slide aqui e colocou numa rede social dele, dizendo: gente, eu estou reaprendendo a servir a Deus. Porque literalmente a ordem, o altar, é claro, vai estar sempre ligado a Deus. A mesa é o altar da família. É lá que Deus restaura e organiza todas as coisas. Se Cristo fez isso com os discípulos, se toda a realidade de restauração de identidade, de
Mefibosete foi na mesa, e tantos outros, como diz a Marlene. Eu nunca vi que a Bíblia falava tanto de mesa, Lu, nunca imaginei isso. A mesa é o altar da família, e é no leito que se estabelece o ministério. Por quê? Porque é no leito com o teu esposo. Ah, mas se eu sou solteira, eu tenho um ministério? Sim, teu marido é o Senhor, se entende com ele, mas também tem que ter intimidade. Porque leito aponta para intimidade. Intimidade com o Senhor e intimidade com o marido. Nessa ordem. A família nos moldes dos sonhos de Deus precisa restaurar o altar, mas para isso precisa voltar para a mesa, para os valores da casa. E principalmente restaurar a santidade do leito. Estatísticas sobre o divórcio são a prova de que depõem contra nós enquanto crentes, demonstrando que perdemos o princípio, negociando com essa maldição que é o divórcio. Isso destrói a casa, destrói a paternidade e acaba com o legado da próxima geração. Legado da próxima geração é o módulo 3 desse seminário. Na próxima, sem ser essa semana, né? Já vou aproveitar, pode passar, Bel. Essa semana que vem nós não teremos seminário, vai ser culto de estudo normal. A gente vai estar organizando, quem vai estar ministrando aqui para vocês, mas não será a continuidade do seminário, porque a parte do seminário, módulo 2, vai começar na outra semana, ok? Então, mas venha para o culto, querido. Venha para o culto, porque nós estamos literalmente nesse movimento de ouvir algumas coisas, conferir algumas coisas e sermos edificados em coisas. Como disse o Edu, é igual a ótica do ensino médio, física ótica do ensino médio e física ótica da graduação. Sabe quando chega na graduação achando que tá bombando, quando tu vê, vou estudar ótica, legal, fui melhor aluno de física ótica no ensino médio. E aí tu chega no primeiro período da faculdade e descobre que a física ótica é física e é ótica, mas é outro nível de profundidade e de aprendizado naquela matéria. É isso que nós temos feito nas quintas-feiras aqui. A gente tem conferido algumas coisas que aprendemos no ensino médio. Estamos aprofundando para a graduação, amém? Então não deixe de estar aqui na quinta-feira que vem. E na outra a gente vai então começar o módulo 2, que é a restauração. Tá bom, porque nós jogamos em cima de vocês um monte de princípios. Coisas que você olha e diz, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça, mas como eu faço agora? Eu não me encaixo em nada disso. Nós vamos trabalhar no módulo 2, a restauração. Como fazer esse caminho de volta, como restaurar de acordo com os modelos e princípios. A família nos moldes do sonho de Deus. Esse é um soar de um toque afinado da trombeta de Deus, chamando-nos para um campo de batalha específico, onde certamente todas as batalhas são decididas. Quando no slide anterior a gente fala que o divórcio é uma maldição que vai destruindo os lares, o leito e o legado, é porque uma casa dividida pelo divórcio, certamente esse filho não vai conseguir se relacionar com Deus, olhando para Deus como pai que o abandonou, porque a figura de Deus Pai que ele tem é a figura do pai que não conseguiu ter intimidade com a sua mãe e dar destino para ele. E aí eu vou deixar você ir para casa mastigando isso para entender porque que tantas vezes a gente tem problemas de identidade, não consegue entrar nesse lugar de paternidade com Deus, porque ainda que não divorciados, mas em repúdio, nossos pais não tinham intimidade e um leito sem mácula. Porque a Bíblia em Malaquias vai falar que Deus abomina o repúdio. O divórcio é só a legalização de algo que já acontece muitas vezes dentro da nossa casa. É só o papel assinado. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. O noivo se aproxima. Prepare-se. Você vai viver eternamente num casamento. O noivo está preparando as bodas do Cordeiro. Então, se a gente não aprender a lidar com relações familiares, entendendo que elas apontam para um modelo de governo do céu, definitivamente nós teremos dificuldade de entrar nesse lugar quando Cristo vier reinar sobre a terra. Respira fundo, querido. Tem solução, viu? Tem solução. É uma prova para uma mudança de fase, mas tem solução. Se não tivesse, não estaria aqui falando com você.